O agronegócio é um conjunto de atividades que envolvem a produção, o processamento e a comercialização de produtos agrícolas e pecuários. Ele não se limita apenas ao trabalho no campo, mas inclui também indústria de insumos, transporte, armazenamento e distribuição dos alimentos e matérias-primas. No Brasil, o agronegócio tem grande importância, pois é um dos principais setores da economia, gera milhões de empregos e coloca o país entre os maiores exportadores de alimentos do mundo. Além disso, o setor é essencial para garantir a segurança alimentar da população. Atualmente, o agronegócio também enfrenta desafios, como a necessidade de produzir mais sem agredir o meio ambiente. O uso de novas tecnologias é a busca por práticas mais sustentáveis. Desta forma, ele se mostra fundamental não só para a economia, mas também para o futuro do planeta. As cadeias produtivas do agronegócio são um conjunto interligado de todas as etapas e agentes que participam da produção, transformação, distribuição e comercialização de produtos de origem agrícola e pecuário, desde o campo até o consumo final. Elas formam um sistema completo que conecta o produto rural à mesa das pessoas. E esse sistema ele é formado por etapas. O primeiro ele é o consumo e tecnologia. Essa fase engloba tudo o que é produto rural precisa para começar a plantar ou criar. Inclui a fabricação e venda de sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas e equipamentos, além de serviços como consumidoria e pesquisa genética. A segunda etapa é a produção primária. Aqui acontece a atividade agrícola e pecuária propriamente dita, ou seja, o conjunto de lavadoras, soja, milho, café, frutas e etc., e as criações de animais como gado, aves e suínos, e é a fase onde a matéria-prima é gerada. A terceira etapa ela é o processamento, distribuição e venda. Nessa etapa, a matéria-prima é transformada pela agroindústria. Os exemplos os de grãos para óleo, de leite para queijo, de carne para produtos embalados, e em seguida transporte, a logística e armazenagem, e por fim a comercialização em atacadistas, varejistas e supermercados até chegar ao consumidor final. E essa quarta etapa ela é a distribuição e a comercialização, o transporte, armazenamento e venda dos produtos, sejam eles in natura ou processados, para atacadistas, varejistas, supermercados e para os consumidores. E a quinta etapa ela é os serviços de apoio. Ao longo de todas essas fases, há uma série de serviços que dão suporte, como financeiramente bancário, seguros, pesquisa e desenvolvimento PID, educação e capacidade, e regulamentação governamental. E como exemplo, tem a cadeia produtiva do agronegócio da soja. O primeiro é o setor a montante, insumos e serviços. É a produção da semente geneticamente modificadas, fertilizantes, defensivos agrícolas, máquinas agrícolas, como os tratores e colheitadeiras. A segunda etapa é a produção primária, que é a agrícola. É o cultivo da soja nas fazendas. A terceira etapa é o setor adjacente, agroindústria, distribuição e comercialização, armazenagem em silos, transporte, esmagamento da soja para extração do óleo para consumo humano e biodiesel e farelo para ração animal, exportação de grãos e derivados. E a parte final, que é o consumo final, que ele serve para o óleo de cozinha, margarina, ração para aves, suínos e gado. Outro exemplo é a cadeia produtiva do café, setor e montante, consumos e serviços, produção de mudas, adubos específicos, equipamentos de colheita e secagem, consultoria agronômica. A segunda etapa é a produção primária, agrícola, é o cultivo e colheita de grãos de café. A terceira etapa, agroindústria, distribuição e comercialização, é a secagem, beneficiamento, remoção de cascas, torrefação, moagem, empacotamento, distribuição para mercados e cafeterias, exportação. E a parte final é o consumo final, que é o café em pó, café em grãos, café,
pronto para beber. E o último exemplo é a cadeia produtiva do leite, setor e montante, é o consumo e serviços. É a produção de rações, medicamentos veterinários, equipamentos de denha, tanques de resfriamento, melhoramento genético do rebanho. A segunda etapa é a produção primária, pecuária, é a criação de gado leiteiro e ordenha. A terceira etapa é a agroindústria, distribuição e comercialização, coleta e transporte de leite cru para laticínios, pasteurização, processamento, que é o queijo, iogurtes, manteigas, leite longa-vida, embalagem e distribuição. E a etapa final é o consumo final, que é o leite natural, queijos, iogurtes, manteiga e requeijão. O agronegócio brasileiro é um dos pilares da economia do país e tem um forte peso no setor de exportações. O Brasil está entre os maiores exportadores de alimentos do mundo. O setor responde por cerca de 25% do PIB nacional e mais de 40% das exportações totais. Temos como principais produtos exportados a soja e derivados, como óleo e farelo, sendo o carro-chefe das exportações, ou seja, o produto número 1 do Brasil, usado para a produção de ração animal, óleo e biocombustível, representando quase 50% do valor total exportado pelo agronegócio em alguns anos, sendo a China o maior comprador para alimentar rebanhos de suínos e aves. Podemos salientar também o setor de carne bovina, suína e de frango, onde o Brasil é líder mundial em carne bovina e de frango, sendo a maior parte das exportações da carne bovina para a China, Estados Unidos e Oriente Médio. A carne de frango é o segundo maior produto exportado do setor, tendo uma grande demanda de países árabes e da Ásia. A carne suína, embora menor demanda, é importante para a Ásia, especialmente China e Hong Kong. Porém, esses produtos sofrem barreiras sanitárias, ou seja, exigências de controle de doenças como febre aftosa e gripe aviária. Podemos observar também produtos como milho, café, açúcar, algodão e celulose, que também ocupam lugares de destaque. O milho, em principal, é um produto que tem uma disputa entre os Estados Unidos e o Brasil pela liderança nas exportações mundiais. É muito usado como ração animal, especialmente na China e na União Europeia. É um produto que cresceu muito em 2022 e 2023, ajudando o Brasil a bater recordes de exportação. O café é um produto histórico, onde o Brasil é o maior produtor e exportador mundial, exportando café verde em grãos e café solúvel, com principais destinos Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão. O Brasil também é o maior exportador mundial de açúcar, também exportando etanol de cana-de-açúcar, porém enfrenta tarifas e cotas nos Estados Unidos que limitam sua entrada. Porém, temos grandes compradores, Ásia, Oriente Médio e África. O Brasil também é o segundo maior exportador mundial de algodão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, exportando para a China, Vietnã, Bangladesh e Turquia, para indústrias têxtil. O Brasil também é líder mundial em produção e exportação de celulose de eucalipto, muito usado na indústria de papel e higiene, ou seja, papel higiênico, lenços e embalagens. Como principais compradores, temos a China e a União Europeia. O ano de 2022 foi considerado um ano histórico para o agronegócio brasileiro, especialmente no comércio do exterior, principalmente pela guerra da Rússia e da Ucrânia, reduzindo a oferta de grãos e fertilizantes no mundo. Com isso, o preço da soja, do milho e do trigo disparou, fazendo com que a demanda fosse muito alta. A China também aumentou suas compras de soja e carnes para reabastecer sua população e os seus rebanhos de suínos. Outros países também reforçaram seus estoques por medo da escassez. E apesar de problemas climáticos em algumas regiões, o Brasil conseguiu uma boa produção, especialmente em soja e em milho.
Alguns produtos que contribuíram para esse feito foram a soja em grãos, que foi o principal item vendido, com mais de 46 bilhões de vendas. As carnes bovina, de frango e suína tiveram forte desempenho, com destaque para a carne bovina. O milho teve exportações disparadas por conta da demanda asiática. A celulose, o açúcar e o café também bateram recordes em valor e em exportação, onde os principais destinos foram a China, que comprou quase um terço de tudo, principalmente de soja e de carne, para a União Europeia, onde ela comprou café, celulose e carnes, e os Estados Unidos, comprando café, celulose, suco de laranja e carne bovina. Segundo informações recentemente apontadas, podemos observar que o Brasil sofreu um superávit, ou seja, quando o país vende mais do que compra, ficando com a balança comercial positiva. Assim, o Brasil ficou com um saldo de 141 bilhões de reais, gastando apenas aproximadamente 18 bilhões em insumos. O agronegócio, sendo um dos pilares da economia brasileira, gera tanto benefícios econômicos quanto desafios significativos na esfera social e ambiental. Um dos impactos ambientais mais visíveis é o desmatamento e a perda da biodiversidade, pois com a expansão de lavouras e pastagens para a pecuária, é a principal causa do desmatamento na Amazônia, Cerrado e outros biomas. Isso leva à perda irreversível de habitats, extinção de espécies e fragmentação de ecossistemas. Outro fator problemático é o uso e a contaminação da água, onde na agricultura é a maior consumidora de água doce, e a irrigação intensiva pode esgotar os lençóis freáticos e os corpos d'água. Outro fator importante para a problemática é o uso de agrotóxicos, onde no Brasil é um destaque em ser os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Além da contaminação da água e do solo, esses produtos podem causar doenças em trabalhadores rurais e em comunidades vizinhas. Outra entrave para essa problemática é a emissão de gases de efeito estufa, a pecuária com emissões de metano pelo gado e o desmatamento liberado, o carbono armazenado nas florestas são grandes contribuintes para a emissão dos gases do efeito estufa, intensificando as mudanças climáticas.